Graça e paz, meu nome é Simone Helena e você está no meu devocional diário. Nós estamos estudando a sequência dos Salmos de Romagem. Hoje nós estaremos lendo o quinto salmo dessa série, que é o Salmo 124. Ele faz uma sequência perfeita ao Salmo 123, que nós lemos semana passada. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, e está em pleno inverno no verão do Rio de Janeiro, né? Está frio aqui. E, como eu falei, nós estamos numa plena sequência do Salmo 23, né? Salmo 23, o salmista, ele brama a Deus por um auxílio porque ele está cansado da zombaria, ele está cansado da humilhação, ele está cansado da arrogância dos homens, e ele fala, ele tem uma plena convicção, o salmista, o Salmo 123, que os olhos dele está no Senhor e que a boa mão do Senhor viria sobre ele. O Salmo 124 é o Salmo de Davi e ele já é um salmo de ação de graças pelos livramentos que Davi alcançou de quem? Desses zombadores, desses perseguidores, desses invejosos. O Salmo 124, ele fala das nossas aflições, ele fala muito conosco, porque quem não vive em tribulação, quem não vive momentos difíceis? E o Salmo fala assim, são somente 8 versículos que diz assim: se o Senhor não tivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorados vivos. Algumas versões falam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam submergido nossas almas. Sim, as águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras felinas do inimigo. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. Algumas versões traz, escapamos do laço do passarinheiro. O nosso socorro está no nome do Eterno, Criador dos céus e da terra. O salmo fecha com uma repetição do Salmo 121, verso 2, que fala: o socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E o salmista fala assim: eleva meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? Aí o Salmo 124 repete: o nosso socorro está no Eterno, Criador dos céus e da terra. Então vamos parar para pensar por que Davi escreveu esse salmo. Nós temos assim muitas passagens que podemos dizer que Davi foi um homem muito perseguido, foi um homem que passou a sua vida em perseguição desde a sua juventude. Desde o momento que Samuel entra na casa do pai dele, na casa de Jessé, quando ele deveria ter uns 15 anos mais ou menos, e ali Samuel unge Davi rei, começa os problemas de Davi. Nós sabemos que Davi, ele não assume o trono imediatamente no momento que ele é ungido, mas a partir daí começam os problemas dele com Saul. O primeiro grande problema que ele enfrenta é o deboche do rei, dos irmãos, do soldado, quando ele fala que pode lutar contra Golias. Aí faz remete ao Salmo 123, né? Os zombadores, né? Davi foi zombado, ninguém acreditava que ele poderia ali destruir o gigante Golias, e ele destrói. O segundo momento que nós podemos pensar que Davi escreveu esse salmo que ele estava sendo perseguido foi em 1 Samuel, no capítulo 23, no versículo 25 ao 29, que narra a história da perseguição de Saul a Davi. Davi está no deserto de Maom e ali mensageiros avisam a Saul aonde está a localização correta de Davi.
E Davi vai para o lado, pelo lado do monte, e Saul vem pelo outro lado, e ali Saul iria encontrar com Davi, e com certeza Saul derrotaria Davi. Por quê? Saul estava numa quantidade de pessoas maiores, Davi estava cansado, então seria um combate certo, uma perda certa, uma morte certa. E antes que Saul encontrasse Davi do outro lado da montanha, diz a palavra do Senhor que chega um mensageiro para Saul e avisa Saul que os filisteus estão invadindo a terra. Então ali é claramente, se o Senhor não estivesse ao lado de Davi, Davi teria sido atacado pelos inimigos. Como ele fala no verso 2, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles teriam nos devorado vivo. Claramente aqui nós vemos que o Senhor estava do lado de Davi, enviando os filisteus contra Saul para que Saul desistisse da perseguição. Um terceiro momento muito claro para esse Salmo 124 ser escrito foi quando Davi já era rei, Absalão já era adulto, e Absalão ele vai usurpa, né, dá um golpe de estado e tira o trono do rei Davi, e Davi foge com a sua família à noite do palácio, porque Absalão está invadindo tudo, e Davi, ao fugir, ele deixa o quê? Ele deixa um amigo no palácio, que é Uzai. Ele deixa um conselheiro lá, e Absalão reúne, já depois de tomar posse de tudo, reúne naquela mesma noite, reúne os seus conselheiros, e Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi, mas não gostava de Davi, dá um conselho para Absalão. Ele diz o que, Aitofel? Olha, Absalão, se eu fosse você, eu invadiria hoje, iria hoje atrás de Davi, aproveitando que Davi está cansado, aproveitando que Davi está triste, iria me dar um exército, me dar uma quantidade de pessoas, de soldados, que nós vamos hoje derrotar Davi. Só que Deus estava do lado de Davi. E quem estava lá nessa hora? Uzai. Absalão pede conselho a Uzai também. E Uzai fala assim: olha, Absalão, você conhece seu pai. Você sabe que seu pai é uma fera quando está encurralado. Você sabe que seu pai é violento quando está encurralado. Ele vai destruir todo mundo, ele vai matar todo mundo, ele vai ser sanguinário. Aí Absalão para e pensa no pai que tem e fala assim: não, realmente, Uzai, vamos esperar, vamos atacar mais para frente. Mas foi o livramento do Senhor aquele conselho, porque realmente Davi estava cansado. Realmente os soldados de Davi estavam cansados. Realmente Davi não tinha a menor condição de lutar aquela noite. Aitofel estava certo, Aitofel iria destruir Davi aquela noite. Mas, como diz a palavra do Senhor, como Davi depois clama, se não fosse o Senhor ao meu lado aquela noite, os meus inimigos teriam nos derrotado. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1 ao 26, conta essa história. E lá no finalzinho, lá no versículo 24 ao 25, se eu não me engano, diz a palavra do Senhor que Aitofel ficou tão revoltado de não ter conseguido destruir Davi aquele dia, que ele vai para casa e se enforca. Quer dizer, o próprio inimigo se mata de ódio, porque não conseguiu matar Davi, destruir Davi. O que nós podemos tirar para a nossa vida dessa palavra? Por que os inimigos querem nos destruir? Não só a Davi, mas também a cada um de nós. Alguns pontos eu observei aqui no Salmo, analisando a nossa vida. Primeiro é a inveja, né? As pessoas, quando têm inveja da gente, elas querem nos matar, elas querem o nosso fracasso. A inveja do outro é simplesmente desejar o nosso fracasso e a nossa derrota. Segunda coisa que faz com que nós tenhamos inimigos, o ciúme. As pessoas desejam as nossas amizades, elas desejam aqueles que estão ao nosso lado. A quarta coisa é a ambição. As pessoas desejam o nosso lugar. Por mais humildes, por mais simples, por mais que a gente acha assim, não tem valor nenhum, mas as pessoas ambicionam o que a gente tem. E por fim, a cobiça, né? Desejam as nossas bênçãos, desejam aquilo. Quantas pessoas estão na igreja, no círculo de oração, ouvindo a palavra, recebendo a bênção do Senhor, e tem alguém do lado falando assim, mas não vai acontecer. Eu estou falando de mim, isso aconteceu comigo.
eu recebendo uma palavra de bênção, eu recebendo uma palavra profética, e a pessoa que estava do meu lado falou assim, no final, ah, mas não vai acontecer mesmo do jeito que você está pensando. Desse jeito. Então elas cobiçam a nossa bênção. E Saul teve tudo isso por Davi. Saul teve inveja de Davi. Saul teve ciúme de Davi. Saul ambicionou a posição de Davi e Saul cobiçou a bênção de Davi. Aonde nós vemos isso? Quando Davi destrói o gigante Golias e vai à luta dos filisteus e derrota os filisteus, isso ele lá novinho. Aí diz que quando Davi volta, as mulheres e os homens começam a cantar que Davi matou milhares, que Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. A partir daí, o espírito de Saul entrou aquela inveja, entrou a cobiça, entrou o ciúme, entrou a ambição. E ele passou a sua vida perseguindo Davi. Por isso, Davi tem clara certeza de escrever esse salmo dizendo que o Senhor livrou ele. Quanto de nós não somos perseguidos pela inveja, pelo ciúme, pela ambição e pela cobiça? Mas Davi, ele ele usa 5 metáforas desse salmo para mostrar o livramento do Senhor. Lembrando que ele começa falando, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o Israel repita, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os inimigos teriam nos atacado. Aí ele fala, no verso 3, eles nos teriam engolidos vivos, devorados vivos, enfurecidos. Ele está falando o quê? De um terremoto. A inveja como um terremoto. Por que é um terremoto? Nós vemos isso lá em Números, quando a rebelião de Uzá e Abirão, a terra se abre, engole as pessoas. A inveja quer que nós sejamos destruídos. As pessoas que têm inveja da gente, elas querem nos engolir vivos. E Davi usa essa metáfora do terremoto, abrindo a terra e engolindo, para dizer o que os inimigos desejam. A segunda metáfora que Davi usa é da água, né? Que a água afogando, então ele fala o quê? Que é como uma enchente que vem nos sufocar, tirar o nosso respirar, a nossa alegria, isso que é o ciúme que está ao nosso lado, querendo nos sufocar, tirar a paz, trazer inimizade, é como torrente de águas, é como afogamento que tira, e Davi usa isso, essa metáfora. A terceira metáfora que ele usa a metáfora do leão, né? Que o leão, ele fala no verso 6, bendito o Senhor que não nos entregou as presas, porque seríamos dilacerados, atacados, né? O leão faz referência à batalha espiritual. Quando nós somos cercados por tanto pensamento negativo de inveja, de ciúme, de ambição, de cobiça, parece que dá legalidade ao inimigo tentar tirar nossa paz, roubar nossa alegria, né? A palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Então, o leão é uma oposição espiritual. E ele fala, bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelas garras felinas do inimigo. A nossa luta, a nossa guerra, o Senhor não entrega na mão do inimigo. Ainda que ele venha armar laço, como diz a próxima metáfora, um laço, uma armadilha. Ele prepara a armadilha, como se prepara uma armadilha para pegar um passarinho. E ali a palavra do Senhor fala que o servo do Senhor, ele escapa dessa armadilha, né? O que diz, ficamos livres. O que é essa armadilha preparada pelo inimigo? E que laço do passarinheiro é esse preparado pelo inimigo? É justamente as tentações. Ele começa, a gente, no meio de tanta perseguição, de tanta afronta, de tanta tribulação, a gente começa a querer ceder a sedução de ter paz, a sedução de ter prosperidade, a sedução de ter aquilo que não conseguimos alcançar por causa da tribulação. E a gente fala assim, é um jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro nada mais é
do que o laço do passarinheiro. Porque o jeitinho brasileiro, Deus não está na corrupção, Deus não está na mentira, Deus não está na avareza, Deus não está naquele eu consegui as coisas pela minha própria força, Deus não está na guerra, Deus não está na violência, Deus está simplesmente no Salmo 23. Elevo meus olhos na direção do Senhor que habita os céus e da terra. Ele responde o meu clamor. Deus está aí. Então, arma-se um laço para que venhamos cair na tentação de querer dar jeito e fazer tudo do nosso jeito. Mas Davi fala, eu não fiz, quando eu fiz do meu jeito, eu me dei mal, né? Davi, ele não esconde os pecados dele. Quando ele fez as coisas do jeito dele, ele se deu mal. Mas no momento que ele depositou ao Senhor, perguntou ao Senhor, o Senhor livrou ele. E o Senhor escapou ele da armadilha. E por fim, o Salmo fala assim, o nosso socorro está no Eterno. Ele confiou plenamente no Senhor. O Senhor livrou ele do terremoto, livrou ele da água, livrou ele da enchente, livrou ele do leão, livrou ele do laço do passarinheiro, livrou ele da sedução, livrou ele da inveja, da cobiça, da ambição. Ele só caiu aonde ele não entregou ao Senhor. Ele só errou aonde ele não confiou ao Senhor. Então, a palavra de hoje é confiar no Senhor, agradecer ao Senhor por todos os livramentos que o Senhor tem dado à nossa vida. Nós estamos subindo um degrau para chegar a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, a gente sabe que na caminhada tem os mentirosos, que a gente viu no Salmo 120. Nós vimos que tem os caminhos difíceis, que nós vimos no Salmo 121, que a subida para Jerusalém é atribulada, que a gente precisa ter o guarda de Israel nos guardando o tempo todo. Nós vimos que nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, nós precisamos, que eu falo Salmo 122, que nós precisamos olhar a boa mão do Senhor o tempo todo, que Salmo 123 e o Salmo 124 mostra claramente que quem nos livra é o Senhor. Que ninguém, que a seu braço, que a sua mão pode fazer nada, pode trazer consequências desastrosas para a sua vida. Quando nós agimos com a nossa mão, nós entramos no grupo dos invejosos, dos cobiçosos, dos avarentos e nós saímos da presença do Senhor, porque a mão do homem só faz coisa errada, mas a boa mão do Senhor é sobre nossa vida o tempo todo. Deus, eu te dou graças por essa palavra muito abençoadora na nossa vida. Te rendemos graça pela liberdade de vivermos debaixo das suas asas. Te damos graça, Senhor, por todas as vezes que o Senhor nos livrou do homem mau, do homem violento, das enchentes, dos desastres naturais, nos livraste dos assaltos, nos livraste, Senhor, do laço do passarinheiro, que é a sedução do pecado. Senhor, nos livraste da ambição de querer que não é nosso, nos livraste, Senhor amado, da inveja, da cobiça, do ciúme. Muito obrigado, Senhor. E, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha visitar os corações que estão enegrecidos, Senhor, pela inveja, pela cobiça, que essas pessoas possam ouvir essa palavra e pedir ao Senhor libertação de todo esse mal, de tudo aquilo que vem sobre a vida dele. É isso que eu te peço, Senhor, nessa manhã. Nos protege aqueles que estão confiando em Ti e livra, Senhor, aqueles que estão no engano, no erro, com os olhos tampados e na mentira. Dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma semana cheia da Tua graça. Que haja paz no Brasil, derrama a sua paz no nosso país, derrama a sua paz, tira as escamas dos olhos das pessoas, que eles possam ver a tua soberania, Senhor, que eles possam ler Romanos capítulo 13, em nome de Jesus, descansar debaixo das tuas asas. É isso que eu te peço para essa semana, em nome de Jesus, amém. Beijo, até amanhã, o Salmo 125.